Hoje vamos falar sobre um assunto que tem sido muito pouco comentado entre os investidores, que são os programas de recompras que as empresas brasileiras têm feito, como não faziam faz muito tempo. Eu tive acesso a esse gráfico recentemente, que eu vou pedir para botarem na tela, que é o gráfico de recompra das ações por parte das empresas. E o que a gente pode ver é que o ano de 2024 vai representar o ano recorde dos últimos 5 anos, só empatando ali com o ano de 2018, 2017 e 2017 superou. Então fazia muito tempo que as empresas brasileiras não abriam programas de recompras tão massivos. Naquela época, 17, 18, as ações brasileiras estavam baratas e o que este gráfico sugere é que, na opinião das próprias empresas, estas ações estão igualmente baratas agora. Então vamos lá. Antes de tudo, o que é um programa de recompra de ações? Um programa de recompra de ações nada mais é do que o ato de recompra das ações pela própria empresa. As empresas têm caixa no seu balanço e elas podem fazer várias coisas com esse caixa. Pode pagar dividendos, pode fazer investimentos, e o que as empresas brasileiras estão fazendo hoje, como não faziam nos últimos 5 anos, é fazer o programa de recompra. E como é que uma empresa faz um programa de recompras? Simples. Que nem você, ela vai lá e vai na bolsa, abre o home broker. No caso da tesouraria de uma empresa, provavelmente ela liga lá na corretora dela e vai lá e compra ações na bolsa, como eu, como você. Geralmente as empresas vão lá depois e cancelam essas ações. Então, se uma empresa, vamos supor, tem 100 milhões de ações e o conselho da empresa autoriza esta empresa a recomprar 10 milhões de ações na bolsa, significa que, se este programa for executado e depois as ações forem canceladas, no final vai sobrar 90 milhões de ações. Então começou com 100 milhões e termina com 90 milhões. O que isso significa para você que é acionista? Significa que, se você não vendeu as ações, a sua participação na empresa aumentou, correto? Então vamos supor que você tinha 1 milhão de ações. Você tinha 1 milhão de 100 milhões no início do programa de recompras. Agora você tem 1 milhão de 90 milhões de ações. Antes você tinha 1%. Agora você tem um pouquinho mais de 1%. Vou até fazer a conta aqui. A partir de agora você tem 1,111% das ações, ou seja, a sua participação na empresa aumentou. E as empresas brasileiras têm feito programas de recompra bastante fortes. Então, só para dar como exemplo aqui, a Vale já recomprou cerca de 15 a 20% das suas ações na bolsa nos últimos 3 anos. Isso é muita coisa. Significa que a sua participação na empresa aumentou mais de 20%. Então, o lucro por ação da empresa aumenta ao longo do tempo quando a empresa faz isso. Por quê? Porque se o lucro é o mesmo e tem menos ações, o lucro por ação ele aumenta. E existem algumas mensagens subliminares que a empresa passa quando ela faz um programa de recompra. O primeiro é a confiança no próprio negócio. Se a empresa não tem confiança no próprio negócio, por que ela abriria um programa de recompras? Isso é um sinal de que a empresa tem uma confiança no seu negócio. Óbvio que existem exceções. A IRB abriu um programa de recompras um pouco antes de ter problemas, mas na maior parte dos casos as empresas abrem programas de recompras porque estão confiando no futuro daquele negócio. O segundo ponto, existe também não só uma confiança na solidez financeira da empresa, afinal não dá para fazer um programa de recompras sem usar a caixa da empresa, e a empresa só vai usar a caixa se ela tem uma solidez financeira. O segundo ponto é que provavelmente a empresa acredita que as suas ações estão subvalorizadas no mercado. Porque se a empresa não estivesse acreditando que ela está subavaliada no mercado, provavelmente a gestão preferiria pagar dividendos aos seus acionistas, que é uma forma de retornar o capital ao acionista de maneira muito mais direta. Quando ela abre um programa de recompras, ela passa também uma mensagem de que as ações na bolsa estão baratas e ela está botando o próprio dinheiro nessa tese. Eu diria que existem poucas entidades que conhecem a empresa tão bem quanto a própria empresa. Então, se ela está recomprando, é um sinal de que quem conhece bem está investindo naquele preço. Então, geralmente, é um bom sinal. Um terceiro ponto que eu gostaria de adicionar é que, quando a empresa abre um programa de recompras, como eu falei anteriormente, o lucro por ação tende a aumentar ao longo do tempo. Porque se o lucro é constante, se ela tem menos ações, o lucro por ação se torna maior. E uma consequência disso é que os dividendos também vão crescer. Se os dividendos que a empresa distribui seriam constantes, se ela tem menos ação, significa que o dividendo por ação, que é o que importa para mim e para você, tende a aumentar
também, o que é um ótimo sinal se a empresa está recomprando as ações num nível bom. E por fim, é uma demanda adicional para aquelas ações. Os estrangeiros estão saindo do Brasil, muitos investidores, pessoas físicas também têm reduzido suas exposições, sobretudo através dos fundos de ações que têm sofrido saques. Essas saídas têm gerado uma pressão vendedora na bolsa e os programas de recompra são possivelmente os maiores compradores de ações hoje. Então, quando você tem uma pressão vendedora e não tem uma pressão compradora, as ações caem mais. Então, quando existe essa pressão compradora do outro lado, que são os programas de recompra, eles têm uma função não só de reduzir a volatilidade dos papéis, como trazer uma demanda adicional. Então, é possível que essa pressão vendedora ela se torne menor, afinal, o programa de recompra pode fazer frente a ela. E quem sabe essa demanda adicional seja tão forte que a valorização ela ocorra num prazo talvez mais curto. A gente já tem visto isso acontecer com algumas ações. As empresas que têm aberto programas de recompra e executado, eu sinto que elas têm tido menos volatilidade e algumas até têm apresentado uma valorização, o que tem levado as cotações a preços cada vez mais altos. Então, pessoal, resumo da ópera. Em geral, um programa de recompras no Brasil deve ser visto como extremamente positivo. Obviamente que você tem que fazer uma lupa. O que eu analisaria mais? Essa empresa tem balanço sólido? Essa empresa tem um histórico de geração de caixa? A gente não quer investir numa empresa que está abrindo um programa de recompra só para criar uma ilusão. A gente quer investir numa empresa que está com um programa de recompras aberto, porque de fato é uma empresa sólida, porque de fato é uma empresa que gera caixa e pode fazer uso deste caixa gerado através dos programas de recompra. Então, estes seriam os truques que eu analisaria. Existem dezenas de empresas que estão abrindo programas de recompras. Eu acredito que a maior parte deles são programas de recompras legítimos, são programas de recompras de empresas que têm um controlador, o controlador poderia receber dividendos, ele está preferindo usar o recurso que ele tem diretamente na empresa através dos programas de recompra. Então, bota uma lupa em cada um desses casos, mas eu diria que pelo menos os 90% dos casos são casos positivos, tá bom? E isso tudo pode ser considerado mais um sinal de que a bolsa está barata. Se as próprias empresas estão recomprando as suas ações em volumes que há muito tempo não se via, é porque provavelmente as ações dessas empresas estão baratas e as empresas não estão apenas falando, elas estão botando o dinheiro delas ali, apostando com o dinheiro delas nesta tese. E por fim, uma coisa que é muito importante a gente falar é que quanto mais barata a bolsa está, quanto mais baratas estão as ações, provavelmente maior será o retorno que essas ações poderão dar para você ao longo do tempo, inclusive através de dividendos, e com isso você alcançar a sua independência financeira. E como vocês sabem, a Suno tem uma gama de produtos e serviços para aqueles que querem alcançar os seus objetivos financeiros. E pensando nisso, nos próximos dias a gente vai fazer um anúncio super legal para vocês, tá bom? Então acompanhe a gente nas mais diversas redes que você vai ficar sabendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande.